E aí, bora mergulhar de cabeça no mundo meio oculto dos malwares. Mas ó, calma, não vai ser aquela aula técnica cheia de termos complicados. A ideia aqui é outra. Pensa nisso mais como uma investigação. A gente vai virar uma espécie de detetive digital para entender como essas ameaças funcionam, do primeiro alerta até a solução do caso. Vamos nessa? E tudo começa assim, com um alerta, frio, direto. Para um analista de segurança, essa linha de texto aí é o estopim de tudo. É o primeiro sinal de que tem alguma coisa muito, mas muito errada acontecendo na rede. É aqui que o nosso caso começa. E essa é a grande pergunta, né? Um arquivo com um nome super genérico, numa pasta que não deveria estar, e ainda por cima, classificado como uma ameaça. A partir desse exato momento, o relógio começa a correr. O que um detetive digital precisa fazer para desvendar esse mistério todo? Bom, esse alerta que a gente viu dispara uma investigação bem crítica dentro de um lugar chamado Centro de Operações de Segurança, ou SOC. Tenta imaginar uma sala de controle, tipo de filme de detetive, sabe? Onde analistas ficam caçando pistas em meio a um mar de dados para encontrar e neutralizar os invasores. Ok, antes de sair caçando o suspeito, a gente precisa entender o que exatamente estamos procurando. E o termo geral para isso é malware. É basicamente uma abreviação de software malicioso. Pensa nele como um grande guarda-chuva que cobre todo tipo de programa feito só para causar problema. É o nosso principal objeto de investigação. Para resolver o caso, nosso analista precisa conhecer os suspeitos. É que cada tipo de malware age de um jeito, tem um método, uma assinatura, um modus operandi próprio. Então, entender essa galeria de vilões é fundamental para saber contra o que exatamente a gente está lutando. Agora, vamos dar uma olhada em dois suspeitos clássicos. A diferença entre eles é a chave de tudo. Um vírus, ele é tipo um parasita. Precisa de um hospedeiro, um arquivo, por exemplo. E precisa de uma carona para se espalhar. Alguém tem que clicar nesse arquivo. Já o worm, a worm é autossuficiente. Ele se espalha sozinho pelas redes, explorando falhas. É uma verdadeira epidemia digital. Aqui a gente tem outros dois grandes vilões. O Trojan, ou Cavalo de Troia, joga o jogo do engano. Ele se passa por algo útil, um programa legítimo, mas o que ele faz de verdade é abrir uma porta secreta no sistema para outros ataques entrarem. E hoje em dia é super comum essa porta ser usada para deixar um ransomware passar. E o ransomware, esse é o sequestrador digital. Ele não se esconde, ele chega, tranca todos os arquivos e exige um resgate para devolver o acesso. É extorsão pura e simples. E a lista de suspeitos não para por aí, não. Temos os especialistas. O spyware é o espião silencioso. Fica ali, escondido, gravando tudo que a pessoa digita, de senhas a conversas. O rootkit é o mestre do disfarce. Ele se esconde tão bem que fica invisível para o sistema e até para o antivírus, agindo nas sombras. E a botnet? Essa é como um general de um exército de zumbis. Ela transforma milhares de computadores infectados numa força de ataque gigante, toda controlada à distância. Beleza, já conhecemos os principais suspeitos. Agora, a nossa investigação volta para a cena do crime. E a pergunta que não quer calar é: como esse invasor conseguiu entrar? Qual foi a porta, a janela, qual foi a brecha que ele usou para invadir o sistema? E aqui estão os métodos mais batidos. Primeiro, o phishing. Sabe aquele e-mail falso de entrega de pacote que pede para clicar num link? É isso. Depois, os exploits, que se aproveitam de falhas em programas desatualizados. É tipo uma porta destrancada num software que a gente esqueceu de atualizar. Um simples pendrive infectado, achado por acaso, também é uma porta de entrada. Ou até sites que parecem inofensivos, mas que instalam códigos maliciosos sem ninguém perceber. E, claro, a engenharia social, que é a arte de manipular a pessoa para ela mesma abrir a porta, talvez fingindo ser do suporte técnico. Com a teoria na mão, o trabalho de detetive começa para valer. Nosso analista agora vai procurar pelas impressões digitais deixadas pelo malware. Porque é isso, todo programa malicioso deixa um rastro. E a tarefa agora é encontrar e seguir essa trilha. E essas evidências, esses rastros, têm um nome técnico. São os indicadores de comprometimento, ou IOCs. Pensa neles como as pistas clássicas de uma cena de crime, sabe? Um nome de arquivo suspeito, uma conexão de rede esquisita, uma mudança inesperada no sistema. São essas pistas que vão levar a gente até o culpado. Uma das primeiras coisas que um analista procura é um arquivo tentando se passar por outro. É uma tática clássica de malware. Por exemplo, usar o nome svchost.exe com um zero no lugar da letra O. Para um olhar mais desatento, passa batido, parece um arquivo legítimo do sistema. Mas esse pequeno detalhe já entrega o disfarce. Então, o que o analista faz? Ele usa ferramentas para interrogar o sistema.
Esse comando aqui, por exemplo, é como se ele perguntasse: e aí, sistema, me mostra todos os programas que estão rodando a partir de lugares incomuns, tipo uma pasta temporária. Malwares adoram se esconder nesses locais porque um monte de programa legítimo também usa essas pastas. Aí eles conseguem se misturar na multidão e passar despercebidos. Outra pista fundamental. A maioria dos malwares precisa se comunicar com o seu criador, seja para receber novas instruções ou para enviar os dados que foram roubados. Esse processo é chamado de comando e controle, ou C2. É literalmente como se o malware estivesse ligando para casa. Se a gente conseguir interceptar essa ligação, dá para descobrir muita coisa sobre o ataque. E é exatamente isso que esse comando faz. É o equivalente a perguntar: com quem esse computador está conversando nesse exato momento? O analista vai olhar a lista e procurar por conexões estranhas. Conexões com endereços de IP em países que são conhecidos por hospedar servidores maliciosos ou com algum endereço que não tem nada a ver com os serviços que deveriam estar rodando ali. É uma das formas mais certeiras de pegar um malware no flagra. Certo, caso solucionado. Nosso analista identificou e neutralizou a ameaça. Mas e para nós no dia a dia? A boa notícia é que a gente pode usar a mesma lógica dos profissionais para se proteger. Vamos ver como dá para traduzir tudo isso em ações bem práticas? A nossa defesa pessoal segue exatamente a mesma lógica. Primeiro, desconfiança. Pensar 2 vezes antes de clicar já frustra a maioria dos ataques de phishing. Segundo, manter tudo atualizado. Isso é como trancar as portas que os malwares adoram usar. Terceiro, backups. Se um ransomware sequestrar os dados, é só restaurar o backup e o ataque perde totalmente o poder. E por último, claro, usar um bom software de segurança. Ele é o nosso vigia 24 horas. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente pode ter as melhores ferramentas de segurança do mundo, mas no fim das contas, a linha de defesa mais importante não é um software, é a pessoa que está sentada na frente da tela. A tecnologia protege as máquinas, mas quem nos protege da nossa própria curiosidade, hein?